Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 53 ao 56. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 53. Cobras. Noah desfez suas talas e colocou tudo de volta no anel espacial. Ele se deitou no chão para esticar seus membros e testar sua recuperação e ficou muito feliz com os resultados. Estou quase completamente curado. Em outra semana eu deveria estar na minha forma máxima, mas como já estou bem, eu não posso perder mais tempo. Seus ferimentos tinham sarado, então ele decidiu começar a se mover para encontrar um caminho de volta para a mansão Balvan. Noah olhou para fora da cavidade e olhou para cima. Apenas a neblina encheu sua visão e além, de alguns amassados nas rochas das paredes, não parecia haver pontos de apoio viáveis. Eu caí por algumas centenas de metros. Escalar o penhasco seria factível se não fosse por essas rochas extremamente duras. Daqui eu não posso nem ver se eu seria capaz de chegar à parte lisa do penhasco. Noah olhou por um longo tempo para a parede acima dele até que ele desistiu da ideia de escalar. Se eu não encontrar um ponto de apoio eu tenho que voltar aqui através da neblina, e se eu não encontrar o caminho de volta? E se eu escorregar de uma vez? Escalar a parede é apenas uma aposta muito arriscada para ser tomada. Ele se virou com relutância e olhou para o caminho abaixo dele. Ele percebeu que algumas raízes amarelas brotaram de pequenos buracos na parede abaixo dele. Parece que perto do fundo alguma vegetação começa a emergir. Eu posso segurar as raízes para retardar minha queda. Noah estava pensando profundamente, ele continuou a olhar para baixo, mas ele não conseguia encontrar nenhuma falha com as raízes, o caminho em direção ao fundo do penhasco era definitivamente mais fácil de caminhar. Eu realmente tenho que ir lá. Ele estava relutante em entrar num lugar tão perigoso, mas não havia outra opção viável para ele. Ou subo e tento minha sorte, que sempre foi horrível por sinal, ou deixo e me divirto com as bestas mágicas que destruíram uma família nobre de tamanho médio. Bem, sempre posso esperar aqui para alguém me salvar. Ele sorriu e balançou a cabeça com a ideia absurda de ser salvo, então sua expressão se tornou fria e severa. Nenhum erro é permitido a partir de agora. Ele aguçou sua mente cortando cada pensamento supérfluo enquanto ele se agachava na borda da cavidade. Ele lentamente empurrou seu corpo sobre o buraco, permanecendo pendurado na borda com a mão direita. Quando ele confirmou seu alvo abaixo dele, ele soltou o aperto e deslizou na parede usando seu corpo para retardar a descida. A pele nas costas dos pés foi raspada pelo atrito com as rochas duras. Mas Noah não se importava, seus olhos nunca deixaram a raiz abaixo dele. A raiz era elástica e esticou quando o peso Noah caiu sobre ela, mas não quebrou. Noah ficou aliviado ao ver que a raiz poderia sustentar seu corpo e apressadamente olhou para baixo para encontrar uma nova raiz. No entanto, a raiz em sua mão se moveu e um som de sibilo soou do buraco. Foda-se! Noah entendeu a situação e liberou o aperto para continuar sua queda. Ele agarrou a próxima raiz e começou a procurar por outras antes mesmo de seu corpo parar. Como ele encontrou uma nova, ele rapidamente soltou e caiu. Ele repetiu este processo por mais de 100 metros, mas ainda não havia nenhum sinal do fundo do penhasco. Enquanto isso, o som sibilante atrás dele tornou-se mais forte e encheu a neblina sobre ele. Noah não estava pensando em nada além do próximo ponto de apoio e ele continuou deslizando ignorando o som. Rapidamente, porém, o barulho apareceu na neblina abaixo dele. Quando Noah foi para a próxima raiz, ele descobriu que tinha 2 olhos e uma língua apontada em sua direção. Cobra terrestre! As raízes na parede eram, na verdade, bestas mágicas do tipo cobra, especificamente cobras terrestres. Antes que a cobra pudesse mordê-lo, Noah a agarrou pela garganta e apertou. Você é apenas uma besta de rank 1. Você não é diferente de uma raiz aos meus olhos.
Estes foram seus pensamentos quando ele continuou a retardar sua queda usando o mesmo método de antes. Mais e mais cobras saíram dos buracos na parede até que Noah podia ver cerca de 100 delas abaixo dele. Ele não conseguia recuar ou parar, então ele pulou diretamente na matilha chutando e socando qualquer besta que o atacou. As cobras eram quase inofensivas para um corpo de Rank 2 no nível mais alto, mas a ameaça real de Noah era a queda, ele não podia se permitir ganhar velocidade. Uma vez que uma descida lenta não era mais possível, Noah escolheu andar diretamente sobre os corpos das cobras, pulando de besta para besta como se fossem os degraus de uma escada. Ele estava andando pelo penhasco na cabeça de uma banda de bestas mágicas de Rank 1. Depois de algumas centenas de metros descendo desta maneira, a neblina finalmente começou a se dispersar mostrando o vale no fundo do desfiladeiro. O ambiente estava cheio de grama verde e um pequeno rio corria no meio dele. Noah, porém, não teve tempo de apreciar a paisagem, já que ele viu algo assustador no vale abaixo dele. Dezenas de cobras amarelas com mais de 7 metros de comprimento foram enroladas umas nas outras no chão com uma com mais 15 metros no centro. Noah olhou com os olhos arregalados enquanto se movia em direção a elas. Ele não poderia parar mesmo se quisesse. Quando ele estava a menos de 50 metros do chão, ele desembainhou seus sabres e deixou seu corpo cair livremente no meio do terrível bando de cobras. Cerca de 30 bestas cobras da terra de Rank 3. Capítulo 54. Vale das Cobras. Noah pousou no bando de bestas mágicas. As cobras já estavam acordadas pelo barulho vindo da parede e imediatamente atacaram Noah. Uma cabeça de 2 metros de tamanho com a boca aberta veio em sua direção, mas foi imediatamente cortada em duas metades por uma barra vertical. As cobras ficaram inquietas quando uma delas morreu e atacaram loucamente Noah, que foi forçado a bloquear os golpes que chegavam. Ele foi enviado voando na parede de onde veio e bateu brutalmente nela. Ele não podia perder tempo, pois as cobras do Rank 1 saltavam para ele dos buracos acima e as do Rank 2 estavam cercando. De um modo geral, um grupo de bestas mágicas de Rank 2 não poderia machucar Noah numa situação normal. No entanto, ele teve que pular direto no seu covil devido à queda e as cobras já estavam preparadas para sua chegada. Havia também o problema com o tipo de bestas mágicas que eram. Animais mágicos do tipo cobra eram geralmente muito resistentes e tinham um corpo forte com poucos pontos fracos. Eles eram considerados entre os animais mágicos mais perigosos. No caso das cobras terrestres, seus corpos eram extremamente resistentes e tinham imensa força, mas não podiam ejetar veneno de suas presas. Matar bestas do Rank 2 é muito fácil mesmo que problemático, mas o Rank 3 é complicado para lidar com toda essa bagunça. A cobra do Rank 3 estava na parte de trás do grupo mantendo os olhos em Noah enquanto as do Rank 2 o atacava, parecia estudar seus movimentos esperando o momento certo para atacar. Noah empurrou as cobras nas frente dele lançando 6 cortes de vento sobre elas. Ele ignorou completamente o Rank 1 saltando de cima. Os cortes atingiram seus corpos deixando feridas profundas, mas elas pareciam não se importar e começaram a atacar novamente. Noah se esquivou desta vez e correu em direção à parte direita do vale, cortando loucamente qualquer coisa que se aproximasse dele. Eles são muitos e eu nem estou com força total. Eu deveria escapar. A concentração de mana no lado direito era ligeiramente menor do que na esquerda, então ele escolheu essa direção. Bestas mágicas preferem uma maior concentração de mana, então é seguro assumir que as bestas dentro das áreas com menor concentração serão mais fracas. As cobras continuavam tentando cercá-lo, mas ele simplesmente cortaria para frente criando um caminho através de seus corpos. Sangue vermelho escuro caiu sobre ele continuamente enquanto ele forçava seu caminho através do bloqueio das bestas. Quando ele estava quase fora das fronteiras do bando, a besta do Rank 3 decidiu atacar. Seu corpo maciço atingiu Noah num instante e disparou sobre ele com a boca aberta. Vendo a cabeça de 4 metros de comprimento vindo de trás dele, Noah pulou no ar e bloqueou as presas da cobra com seus 2 sabres. O confronto arremessou Noah a uma certa distância do pelotão e o fez bater fortemente no chão.
Pico do rank 3. Pensou Noah enquanto ele estava dentro do buraco que ele criou. Ele foi levemente ferido do ataque anterior, mas ele tinha conseguido fugir de sua posição desvantajosa. Noah não olhou para trás e correu a toda velocidade após a diminuição de concentração de mana. As cobras atrás dele seguiram, mas não conseguiram alcançá-lo. Sua velocidade estava abaixo da média das bestas na mesma patente. A perseguição continuou por 1 hora. Noah teve que enfrentar as agressões contínuas de outras bestas do tipo cobra que apareceram na sua frente enquanto fugia. Cobras de fogo, cobras com chifres, cobras de 2 cabeças. Por que não chamam esse lugar de Vale das Cobras? Noah amaldiçoou na sua mente enquanto implacavelmente cortava qualquer nova besta que aparecesse à sua vista. Se não fosse por todas essas bestas mágicas me atacando aleatoriamente, eu já teria me livrado dessa cobra de rank 3 atrás de mim. Felizmente, essas estão no rank 2. Cadáveres continuaram se acumulando no caminho em que ele pisava e o sangue vermelho continuava fluindo no rio no centro do vale. Rapidamente, uma figura imponente apareceu na frente dele. Seu corpo tinha 18 metros de comprimento e 4 metros de espessura, tinha 3 chifres na cabeça e de suas presas estava pingando um líquido violeta denso. Cobra com chifres de rank 3. Atrás dela, um punhado de cobras com chifres de rank 2 foram enrolados juntos olhando na sua direção. A cobra com chifres de rank 3 não estava olhando para ele, mas para a cobra da terra de rank 3 seguindo, parecia ver ódio nos seus olhos. Noah entendeu a situação ao olhar para a cobra com chifres. Eles devem ter lutado pelo local com maior concentração de mana e a cobra com chifres perdeu. É por isso que seu grupo é menor. Eu posso fazer uso dele. Noah foi na direção da cobra com chifres com resolução. A besta ficou enfurecida com o pequeno humano invadindo seu território e atirou esferas líquidas violetas de sua boca. Noah se esquivou delas e sentiu que quando elas bateram no chão elas corroeram instantaneamente, deixando buracos profundos nele. Pensar que no rank 3 ele pode usar veneno como um ataque de médio alcance. Ele continuou correndo pela cobra com chifre saltando em linha reta para seu bando. As cobras do rank 2 o atacaram, mas ele simplesmente disparou mais cortes de vento, certificando-se apenas de feri-las, afinal eram seus preciosos ajudantes. Ele continuou sua fuga sem se importar com os eventos que aconteceram atrás dele. A cobra da terra de rank 3 se encontrou com a cobra com chifres e se envolveram numa batalha furiosa. Enquanto isso, o bando de cobras terrestres chegou e estavam prestes a dominar as cobras com chifres quando Noah estava muito longe e não podia mais sentir sua luta. Ele correu por mais de 1 hora para ter certeza de que estava fora da área de patrulha. Enquanto corria, a quantidade de bestas mágicas de rank 2 foi substituída por bestas mágicas de rank 1 e a concentração de mana começou a se assemelhar à da cavidade em que ele estava. As bestas lá pareciam ter medo dele, já que nenhuma delas tentou atacar. Noah olhou ao seu redor um pouco e encontrou uma pequena caverna habitada por algumas cobras de fogo de rank 1. Estava bem escondido e não havia buracos nas paredes, então ele escolheu descansar lá. Ele limpou as bestas dentro dela e deitou-se no chão para descansar. Capítulo 55. Golem. Noah descansou por meio-dia. Depois que ele acordou, ele comeu uma refeição leve e esticou um mapa na frente dele. O mapa era bem simples, mas descrevia uma grande área da nação Ultra. Foi o melhor que Noah conseguiu encontrar no círculo externo. Estou indo na direção oposta da mansão Balvan, mas talvez haja um caminho para a superfície lá. Ele tinha ido aonde a concentração de mana era menor, coincidentemente era oposta à mansão Balvan. Eu deveria primeiro explorar essa área. Eu realmente não quero enfrentar esses grandes grupos de bestas, a menos que eu seja forçado. Ele levantou-se e saiu da caverna. Ele finalmente teve tempo de olhar cuidadosamente para o ambiente do vale. O chão estava cheio de grama verde e a luz brilhava na neblina acima dele. Estranho, se passou 12 horas, mas a noite ainda não chegou. Talvez a neblina tenha algo a ver com isso.
A neblina estava constantemente liberando a luz do dia, tornando cada detalhe do vale vívido e claro. Noah continuou sua exploração da área onde a mana era menos densa. Muitos animais mágicos do tipo serpente estavam escondidos à sua vista, voltando para suas cavernas ou simplesmente rastejando para longe. As paredes ao seu redor eram quase íngremes e não eram adequadas para escalar. Noah quase considerou desistir da exploração deste lado do vale quando viu algo incomum. Era quase no fim do vale e quase não havia bestas mágicas. As paredes também estavam íngremes. No entanto, no chão, havia restos de um prédio feito pelo homem. Como isso é possível? Noah se aproximou da estrutura destruída para inspecioná-la, mas então uma figura maciça disparou em sua direção. Noah apressadamente desembainhou seus sabres para bloquear o ataque e foi arremessado por alguns metros. Ele levantou a guarda e esperou outro ataque vir, mas nada aconteceu. Ele deu uma olhada na figura imóvel em frente ao prédio. Era uma figura de 3 metros de altura de armadura e não tinha rosto. As runas azuis emitiram uma luz suave através de todo o seu corpo, criando um halo de luz azul em torno de sua figura. Havia sinais de combate na armadura, pois estava cheia de amassados e buracos. Vendo que a figura não se movia, Noah relaxou e pensou um pouco. É o defensor dessa área? Como eu o destruo? Ele cortou o ar e uma lâmina de vento disparou na direção do golem. O golem levantou os braços para bloquear o golpe e apenas uma pequena marca apareceu neles depois que eles entraram em confronto com o ataque de Noah. Eu deveria ser capaz de quebrá-lo se eu for com tudo, mas isso me deixaria impotente. Eu não sei se só tem ele por aqui. Sua atenção mudou para as runas azuis. Deve ser alimentado por essas inscrições. Talvez ele vai parar de funcionar se eu quebrá-los. Depois que ele montou o plano, ele não hesitou mais. Ele pulou direto no golem lançando 3 cortes de vento e se moveu para o seu lado. O golem teve que bloquear os cortes e não conseguiu se concentrar no ataque de Noah dentro-se sua guarda. O sabre cortou uma runa na armadura do peito desligado sua luz azul. 1 a menos. Restam 9. Noah e o golem lutaram por alguns minutos, pois ele usaria uma tática de bater e correr sempre saindo de seu perímetro de defesa para limitar os perigos da batalha. Quando a última runa foi destruída, o golem caiu sem vida no chão. Noah examinou a armadura um pouco antes de balançar a cabeça e colocá-la no anel espacial. Eu realmente não entendo inscrições. Eu deveria mantê-lo, talvez valha alguma coisa. Então ele virou a cabeça para o prédio quebrado e se concentrou. Ele se moveu em direção a ele prestando atenção ao seu redor, ele não sabia se outro golem apareceria. No entanto, tudo ficou em silêncio e nenhum perigo chegou. Noah relaxou e começou a fazer conjecturas. Esta estrutura é quase tão grande quanto a mansão Balvan, deveria pertencer a uma das famílias nobres de médio porte que vieram explorar o vale. Seus olhos se iluminaram quando ele percebeu que se a família tinha se mudado para cá, eles devem ter movido seu tesouro também. Noah começou a ganhar velocidade em sua exploração, pois ele não podia esperar para ir mais fundo no edifício. Às vezes ele encontrava crânios ou ossos velhos, às vezes apenas restos inúteis. Enquanto isso, uma dúvida se formou em sua mente. Se eles estavam no mesmo nível da minha família, como é possível que eles foram destruídos nesta área relativamente segura? Os sinais de luta indicavam que uma batalha havia ocorrido, mas Noah não entendia quem ou o que tinha força para derrotá-los. Mesmo o bando de cobras da terra não poderia fazer isso, então como eles morreram? Ele chegou na parte interna da mansão enquanto pensava nisso. Uma grande porta quebrada dividiu a área e golems de 3 a 4 metros estavam em pedaços no chão. Noah examinou os amassados na armadura e concluiu que era obra de uma besta mágica. Este lugar tem mais perigos do que simplesmente bestas mágicas de rank 3. Uma sensação de inquietação cresceu dentro dele quando ele ficou determinado a sair do vale o mais rápido possível. Ele passou pela porta grande e entrou na parte interna da mansão. A área interna estava um pouco mais intacta do a externa e olhando para os restos mortais, pode-se imaginar o quão luxuoso eles deveriam ser antes.
Noah se moveu rapidamente e só parou depois que encontrou uma pequena porta de metal fechada num dos quartos. Ele ficou animado e empurrou a porta aberta ainda segurando seus sabres. A porta estava pesada e os sons de raspagem vieram do chão quando se abriu. Noah deu uma olhada no outro lado e viu uma pequena sala quase vazia, exceto por um esqueleto sentado num trono com seus membros cruzados. Capítulo 56. Companheiro de sangue. Noah concentrou toda a sua energia mental no esqueleto, mas ele não encontrou nada de errado com ele, então ele decidiu examinar a sala. A sala estava limpa e completamente vazia, suas paredes pareciam mais resistentes do que as outras do prédio. Isso deveria ser algum tipo de cofre, o que significa que os tesouros estão com o esqueleto. Ele se aproximou do trono e o inspecionou. O trono não tinha nada de especial nele e o esqueleto era o mesmo, exceto por uma caixa em suas mãos. Noah pegou a caixa e abriu. Dentro havia um livro com algumas runas nele. A expectativa de Noah aumentou enquanto ele se sentava no chão para iniciar a leitura. A maré de bestas rompeu o círculo externo, eles estarão aqui a qualquer momento. Minha família se está condenada, mas nossa vontade deve continuar, então decidi escrever este livro e selá-lo com alguma inscrição que pode preservá-lo. Com essas palavras, Noah ficou completamente focado quando uma coisa veio à sua mente. Herança. Minha família é famosa por nossas inscrições e golems, é uma arte nobre passada pelos meus ancestrais, mas seu poder em combate é menor do que a arte marcial média. É por isso que viemos aqui, queríamos nutrir nossos descendentes neste ambiente e estudar mais nossa arte. Tudo correu bem por um período, estávamos progredindo e nossos descendentes estavam crescendo forte, mas então acordamos o rei deste lugar. Noah ficou surpreso por um momento antes de retomar a leitura. O rei estava dormindo abaixo da área com a maior concentração de mana e ficou extremamente irritado quando percebeu que havia invasores no seu território. Ele enviou hordas de bestas mágicas para nos atacar e o patriarca anterior, meu pai, morreu no processo de nos defender. Fomos forçados a nos esconder neste lugar, mas o rei só queria criaturas do tipo cobra no seu domínio e então chegamos nesta situação. Noah imaginou algo mais forte do que o dragão em sua infância e estremeceu com esse pensamento. Se um patriarca de uma família nobre de médio porte não poderia ganhar contra este rei, como ele poderia esperar sobreviver? Não podemos voar como meu pai e a passagem para a superfície é do outro lado do vale, então este será o fim da minha família. Passarei para você o auge da nossa arte que conseguimos criar, espero que isso o ajude a sobreviver a este lugar e, um dia, nos vingar matando aquele rei. Meu nome é Uriacia, e esta é a minha conquista ao longo da vida. Os olhos de Noah continuavam nas páginas seguintes sem piscar e um sorriso apareceu em seu rosto. Eu posso usá-lo. Eu posso usar este feitiço. O feitiço dizia. Feitiço de inscrição corporal, rank depende da força do companheiro, nenhum requisito elementar, pois o feitiço será mais forte se o companheiro tiver o mesmo elemento do usuário. O feitiço consiste em gravar a figura das bestas mágicas escolhidas no corpo do usuário para criar um companheiro de sangue. O companheiro de sangue terá a mesma força da besta real se seu elemento corresponder com o do usuário, já que é alimentado pela mana do mesmo. O processo para criar o companheiro de sangue é complexo e deve ser seguido estritamente, caso contrário a inscrição falhará. Para criar a inscrição no corpo, o usuário deve mergulhar uma vara afiada ou uma arma no sangue da besta mágica escolhida e desenhar sua imagem em seu corpo. O desenho deve ser feito abaixo da pele para atingir a profundidade específica. Após o desenho ser concluído, o usuário precisa comer o centro de poder da besta para dar vida à sua imagem. O centro de poder geralmente é o coração. Quando o desenho tomar vida, o usuário deve subjugá-lo com sua energia mental e, em seguida, ele terá completado o procedimento. Havia exemplos de desenhos que atingiram o padrão exigido para o feitiço e muitos deles eram bestas semelhantes a cobras. A família Cia provavelmente tinha experimentado muito sobre eles. Noah, entretanto, tinha um sorriso brilhante em seu rosto. É totalmente factível. Meu primeiro feitiço.
Eu me pergunto se eu vou obter o elemento certo na primeira tentativa. A descrição do feitiço continuou listando duas vantagens e desvantagens. O companheiro de sangue pode atacar por conta própria ou ser controlado pelo usuário para que sua eficiência supere muitos fantoches normais. O usuário compartilhará sua mana e energia mental com o companheiro e precisará usar uma parte deles para alimentá-lo ou se recuperar. A pressão sobre o mar da consciência do usuário crescerá à medida que as sensações do companheiro serão compartilhadas com o usuário. A besta precisa ser morta recentemente ou a mana no seu coração não será suficiente para dar vida na inscrição. É melhor se o usuário o matou, pois será mais fácil subjugar a besta na última parte do processo. O sangue da besta deve ser preenchido com a mana do usuário para ter um melhor controle sobre o corpo do companheiro, por isso o vale, com sua alta densidade de mana, é o lugar perfeito para criar esses tipos de inscrição. Para remover o companheiro, basta matá-lo. As mãos de Noah tremiam da excitação que ele estava sentindo e ele apressadamente guardou o livro no anel espacial. Ha ha ha! É perfeito para mim agora! No entanto, qual besta devo escolher? As cobras de fogo são as mais fracas, mas não encontrei nenhuma de rank 3 até agora e as cobras da terra têm um grupo grande demais para eu ir lá e matar seu chefe silenciosamente. Ele pensou um pouco antes de fazer um sorriso maligno e olhar na direção de onde ele veio. Aquela cobra com chifres deveria ter sobrevivido certo. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.